Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reino. Igreja, expressão de vida, lugar da manifestação do amor e do poder de Deus. Mais uma vez, então, com mais um testemunho desse tempo de vida com Deus, de serviço e também de experiências. É claro que Deus quer nos ensinar alguma coisa. A minha parte é contar, a minha parte é falar sobre. Amém? Mas a parte do Espírito Santo é trazer, tanto a mim como a você, ensino, conhecimento da palavra de Deus. Se temos que servir a Deus, temos que aprender essas coisas. Amém, amados? Muito bem. O texto que eu quero, trazer, aleluias, o texto que eu quero, trazer nesse momento, está ali em Mateus, sobre a passagem bíblica onde Jesus ora por um homem que era cego. Ele, ao orar por esse homem, terminando a oração, ele faz uma pergunta a esse homem. Como é que ele estava? Se estava enxergando. E nós vimos que o homem disse, olha, Senhor, eu vejo como árvores. Então Jesus, ele orou mais uma vez. E o homem foi curado. Glória a Deus. Então isso aí nos traz muito entendimento. E por isso é importante ouvir e meditar a respeito. Aleluias. Veja, amado, Jesus fala com a pessoa. Ele não ora simplesmente uma vez e despacha ela. Ele faz uma pergunta. Amém? Quer dizer, ele quer confirmar isso. E a pessoa diz o quê? Que estava enxergando como árvore. Ele ora a segunda vez e a pessoa então enxerga completamente. Agora sim, diz a pessoa. Amém? Então, Jesus, ele conversava com as pessoas. Muitas vezes a gente nos pede oração, a gente pega e ora pela pessoa e encerra o assunto. Eu creio que é importante, e Jesus está nos ensinando, precisamos confirmar e, se necessário, retornar a orar. Aleluias. Mas também tem uma outra situação, é a situação de eu ter o receio de perguntar se foi ou não foi. É interessante isso, né? Mas eu tenho que quebrar isso. Se eu orar para uma pessoa, eu tenho que perguntar para ela, e aí, como é que você está? Está bem agora? Passou a dor? Passou o sintoma? E se ela disser, olha, melhorei um pouco, mas não passou tudo, só uma melhora. Nós temos que novamente, orar para essa pessoa. Amém, amados? Eu vou chegar no meu testemunho final sobre isso. A ideia que a gente tem muitas vezes que Jesus ia só tocando nas pessoas, não é bem assim. Sabe por quê? Porque muitas vezes as situações estão impedindo isso. A gente, na experiência que tem, houve N situações onde realmente havia algo que impedia a bênção de Deus, a cura de Deus, seja em qualquer área isso. Então, na ministração, amém? Aí você, pela segunda vez, nada. É necessário sentar e conversar, amém? Sobre algumas coisas. Exemplo, em envolvimento com o ocultismo, sentimentos como raiva, ira, vingança, de traumas ou de situações que aconteceram. Amém? Então, veja, conversando e na unção do Espírito Santo, na sua revelação e também na pessoa, que muitas vezes a pessoa começa a falar essas coisas. Amém? E há situações em que a pessoa, no ocultismo, ela não quer deixar aquilo. Ela quer seguir, mas quer ser curada e não há condição. Por quê? Porque a cura, os milagres, os sinais acompanham aqueles que creem.
E aquele que crê está sendo visto o reino, salvar almas. Então isso contribui, mas não salva. Amém? Se a pessoa com isso ela não despertar, e não for grata a Deus, e não quiser sair da situação que ela está, ela vai ficar. Não há oração que vai tirar. Então, 2 vezes e nada. Então é hora de sentar e conversar. Se houver arrependimento, se houver confissão, a gente ora de novo. E aí, é claro, se houve a sinceridade da pessoa, é barreira, vai ser curado. Amém, amados? Isso nos aconteceu várias vezes. Aleluias. Mas também há situações onde a graça de Deus se manifesta. Há lugares que você vai e, de repente, se prega o evangelho e Deus simplesmente manifesta sinais. Né? Então é uma questão de saber trabalhar também, aprender as coisas e ter essa fé, né? Crer naquilo que a Bíblia diz. Eu quero falar algo sobre Marcos 16. Ó, em meu nome, vocês pregarão o evangelho. Em meu nome, orarão pelos enfermos. Vocês imporarão as mãos sobre eles. Ele está dizendo isso, Jesus, que serão curados. Quer dizer, obedece, pratica isso e ele vai ser curado. Amém? Olha só a coisa. Em meu nome, quando você repreender os demônios, eles sairão. Ele está garantindo isso. A minha parte é repreender o demônio. Se houver realmente uma revelação que é algo demoníaco, algo sobrenatural, algo de Satanás, então eu preciso realmente usar, né, a direção que Deus me deu. Me deu autoridade no seu nome, então em nome de Jesus, Satanás, solta essa vida agora, solta a mente dela, solta as emoções, o corpo físico, pega os teus demônios agora em nome de Jesus e vai embora. Eu te ordeno agora, eu te expulso agora, em nome de Jesus, vai embora. Bem, Jesus garante que ele tem que ir. E sabe por quê? Porque não é no meu nome, é no nome de Jesus. Então aí que está a nossa fé, amado. É confiar na palavra e exercê-la. Amém? Em nome de Jesus. Então, veja, quanta coisa aí a gente pode aprender disso. Amém? Pode aprender disso. Que há uma garantia de Deus. Sua palavra é viva e eficaz, não volta vazia. E eu tenho que, falando nisso, é quebrar essa insegurança, esse receio. Amém? Muito bem, então agora o meu testemunho. Uma pessoa me chamou para orar por ela, cálculo renal. Diz que é terrível. Uma noite toda e seguidamente tinha isso. Aí fui lá, e como sempre, orei antes. Ó Deus, quem sou eu? Então, vai comigo. Ele disse para Moisés, né? Eu vou contigo, então vai comigo e me dá o teu Espírito Santo que eu possa ter o discernimento, a revelação e fazer segundo a tua vontade que venha ter êxito. Vamos lá então. Chegamos lá, bati na porta, entrei, estava ele lá. Coisa feia. Meu Deus, os olhos para dentro, triste, abatido, a noite toda. Eu cheguei então, lancei a palavra de fé, geralmente Isaías 53, glória a Deus, e vamos orar então. Eu pus as mãos sobre ele, em nome de Jesus, repreendi a enfermidade, pedi que Deus curasse ele, antes de repreender, né? E exigi que a doença, que a enfermidade, a dor desaparecesse. Eu terminei de orar e disse, e aí, como é que você está? Ele disse, pastor, não senti nada. Que bom que ele falou. Mas para muitos seria um impacto. Puxa, mas como? Não, está tudo certo. Jesus também perguntou o nome. Não é? Aí, mais uma vez conversando, digo, não vamos desistir, certo? Vamos retornar a orar. Não é? Mais uma vez num texto bíblico, uma palavra, né, de Deus, e uma palavra muito importante é que todos que iam até Jesus eram curados. A gente vê que quando os discípulos vão embora numa situação, ele fica ainda terminando, ministrando, conversando, orando, para que todos saíssem dali curados. Então, essa é a intenção de Deus. Amém?
a cura para a tua vida, que você está me ouvindo aí. Seja o que for. Por quê? Porque não há impossíveis para Deus. Muito bem. Segunda vez então. E aí? Ele olhou para mim e disse, poxa, eu senti um bom alívio agora. Eu digo, então, vamos orar pela terceira vez. Mais uma vez conversamos, palavra. Isso aí quase uma hora de oração. Então oramos. E eu perguntei, como é que você está? Ele olhou, puxa, mal. Coisa assim. Então você vai ver que vai haver uma evolução. Eu olhei para ele e vamos dar um tempo agora, conversamos, relaxamos. E aí, pastor, vamos orar mais uma vez. Oramos mais uma vez. Com a mesma intensidade. Não é? Pedindo a Deus que curasse e usando a autoridade, expulsando o mal em nome de Jesus. Eu disse, e aí, como é que você está? Não tenho mais nada. Foi curado. Entendeu? Quer dizer, desistir jamais. É seguir em frente até a bênção, até a cura, até o resultado. Veja como são as coisas. Muito bem. O que aconteceu? Ele estava viajando, ia viajar. Estava de férias. Mas que férias ia tirar daquele jeito. Então eu peguei, a gente dispensou. Agradecemos a Deus, foi muita alegria aquilo, né? Mas quando ele ia sair, eu parei e disse, olha, Deus falou comigo de novo. Deus fala conosco. E a gente acha até que a gente muitas vezes, não é não. É que o Espírito Santo está em nós, não está fora de nós. Ele age no nosso sentimento, ele age nos nossos pensamentos. E aqui é outra questão. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes ele está falando e eu acho que sou eu mesmo, são meus pensamentos. Né? E não é. Então precisamos entender isso. Há muitas coisas interessantes nisso. Amém, amado? Sobre a manifestação do Espírito Santo que está em nós. Ele age no nosso intelecto, age em nosso espírito. Ele está em nosso espírito. Muito bem. Eu disse, fulano, aqui o seguinte, se retornar essa dor, não te esquece, você vai fazer exatamente o que eu fiz. Você vai dobrar o teu joelho, ou não sei, e vai orar em nome de Jesus. E declarar que você está curado, que esse mal não existe mais, e decretar a bênção em nome de Jesus. E de retorno de viagem, de férias, e eu perguntei aí, como é que você está, pastor? Nunca mais. Mas só tem uma coisa, aconteceu o que o Senhor disse. O inimigo é assim, mano, né? Ele vem. Mas Deus deu a resposta antes. Amém? Ele sabe de tudo. Isso é maravilhoso. Deus sabe de tudo. Passado, presente, futuro está descoberto diante dele. Amém? Então podemos confiar plenamente. E quando olharmos para a palavra, creia, ela é completamente verdadeira, de total credibilidade. Se ele falou, ele vai honrar isso. Agora, muitas vezes é preciso que haja a persistência, a permanência, amado, que haja essa fé, que não nos derrota, que não nos faz desistir ou ter medo, e ir em frente. E temos já que começar assim essa tarefa, já com tudo. Amém, amado? Sem nenhum receio, sem nenhuma insegurança, na certeza que vai acontecer, porque vai acontecer. Amém? Fica então essa mensagem, 14 minutos. Deus te abençoe, amado. Em nome de Jesus. E que isso venha trazer benefício à tua vida. Até lá.